né? Anselmo Duarte, é isso mesmo? Anselmo Diniz. E lá ele discorre um pouco sobre o processo de fresamento. Nós faremos diferente. Nós vamos usar algumas coisas dele, mas o mais importante é vocês, quem não conhece ainda o laboratório, né, é conhecer o laboratório. Então, esse é o nosso laboratório de fresamento. Nós temos 3 fresas aqui, uma, 2 e uma atrás do lado dessa bancada aqui. Essas 2 que estão aqui são iguais e aquela é um pouquinho diferente. Veremos daqui a pouco. E lá dentro nós temos as máquinas que nós chamamos de máquinas CNC. Essas máquinas são chamadas máquinas convencionais. E lá dentro tem as máquinas de comando numérico, que vocês verão mais para frente no curso aí. Vamos definir então o que é um fresamento. Fresamento é a operação da usinagem na qual a ferramenta, que nós chamamos de fresa, apresenta, né, essa fresa apresenta arestas cortantes ao redor de um eixo, girando com um movimento uniforme de rotação, rotacional, para arrancar o cavaco, para desbastar o material. A ferramenta, que nós chamamos de fresa, ela possui uma ou mais arestas de corte. E o movimento de corte é realizado pela ferramenta que vai cortar. No torno, nós vimos lá que a peça girava e a ferramenta ficava parada, né? E na fresadora, o movimento realizado pela ferramenta. Então, nós vamos daqui a pouco também estudar um pouquinho só essas forças e essas velocidades que estão na aresta de corte. E nós temos também uma palavra chamada assim, movimento de avanço, né? O movimento de avanço, ou seja, como que a ferramenta se desloca. Nesse caso, aqui é mais comum na nossa máquina fresadora é a mesa se movimentar e a ferramenta ela fica parada, ou seja, ela não se movimenta em X nem em Y, ela pode se movimentar manualmente em Z. Então, nós temos 2 máquinas bem antigas para mostrar para vocês. Essa é uma fresadora vertical. Por que ela é vertical? Porque neste eixo aqui eu tenho um motor e esse motor que é responsável em fazer a ferramenta girar aqui, ó. A ferramenta gira. A peça está apoiada nessa mesa e a ferramenta fica girando. Então essa mesa vai para a direita ou para a esquerda, ou ela vai para frente ou para trás, e você consegue fazer o trabalho de fresamento na peça. Então ela é vertical porque o eixo árvore da máquina, ela fica na posição vertical. Contrário a esse eixo na vertical, nós temos o eixo na horizontal. Então a ferramenta ela fica presa nesse cone aqui, para você fazer o desbaste. Ou você pode pegar, colocar um eixo nesses 2 mancais, e bem no meio do eixo aqui você coloca uma ferramenta, que ela pode fazer também usinagem. Então, essa usinagem normalmente que a gente faz aqui, a gente usa muito para fazer engrenagens. Depois, mais para frente, a gente mostra mais um pouquinho disso para vocês. Bom, então essas são as fresadoras que são as fresadoras mais comuns, né? São mais antigas. E nós temos agora uma fresadora que nós chamamos de fresadora ferramenteira. Por quê? Ela tem uma furadeira aqui, que através de alavancas aqui e aqui, eu consigo fazer esse eixo que nós chamamos de Z. Vocês não conhecem ainda o que é o eixo Z, mas, adiantando, nós temos esse eixo na vertical que trabalha na vertical para baixo e para cima, eu consigo fazer uma operação de furar aqui também. E além de fazer furar, eu posso usar esse eixo para colocar uma fresa, né, um suporte com uma fresa aqui, e fazer desbastes na minha peça. Então, por isso nós chamamos de ferramenteira. Essas máquinas, normalmente, elas são máquinas que você faz um movimento manual, ou algumas têm um movimento automático aqui. É só automático, não é programado. Eu aperto um botão, liga, tanto esse eixo vai para um lado ou vai para um outro lado. Ou esse eixo
que nós chamamos aqui de transversal, ele vai para frente ou vai para trás. Bom, um pouquinho só para deixar vocês tendo conhecimento, lá nós temos um centro de sinais CNC, que nada mais do que uma fresadora ferramenteira, porque eu tenho um eixo de X, eu tenho um eixo de Y. O eixo de X, ele se movimenta longitudinalmente, e o eixo de Y, ele é transversal à minha máquina aqui. Então, nós temos eixo X, eixo Y e eixo Z. Isso me dá a profundidade, se eu estivesse furando com uma broca, por exemplo, era a profundidade que eu vou furar. Ou se eu tenho uma peça com rebaixo em volta, esse eixo é responsável em dar a profundidade do ressalto, do rebaixo, do ressalto, ou de um oblongo, das operações que eu posso fazer numa peça. A diferença daquela outra máquina com essa é que ela tem motores em X, motor em X, motor em Y e motor em Z, além de ter um motor que faz a ferramenta girar. E esses motores, eles são controlados por dispositivos eletrônicos, cuja informação manda para o cérebro da máquina, e quando você faz a programação lá, você faz a programação dizendo o que a máquina faz, manda o sinal para esses motores, para os encoders, para os fim de curso, e a máquina trabalha sozinha. Só que quem fez a programação foi vocês. Mas isso é assunto lá para o professor Eli, na frente do curso de vocês. Bom, as ferramentas que nós usamos aí, nós chamamos de fresa. A fresa, né, elas são caracterizadas por arestas cortantes. Nós temos arestas aqui cortantes, nós temos vários, vamos falar assim, vários dentes com essas arestas cortantes. Elas são simétricas, dispostas ao redor de um eixo. Então, eu posso ter arestas cortantes nesse sentido aqui, eu posso ter aresta cortante na ponta, ou aqui, como se fosse uma broca. E essas são as ferramentas que nós colocamos a máquinas, que elas fazem diversas operações. Essa, por exemplo, aqui, é para fazer a engrenagem. Essa ferramenta é para fazer um desbaste. Essas ferramentas aqui são responsáveis em fazer furos, ou fazer oblongos, ou fazer contornos quadrados, redondos e por diante. E essas ferramentas com as pontas arredondadas são responsáveis de fazer algumas peças como côncavo e convexo. Eu consigo fazer engrenagem também, aqui nós chamamos de engrenagem renânia, e assim por diante. Não vamos entrar em detalhe muito, porque é só porque vocês têm o conceito, o conhecimento e tenham visto as ferramentas. Também nós temos as ferramentas mais modernas um pouquinho aqui, que nós chamamos de ferramenta com formas planas e curvas, igual aquela que nós vimos lá. Então nós temos superfícies complexas, né? Ferramentas para superfícies complexas. Nós podemos ter fresamento a 90 graus. Nós só temos aqui, essa daqui em forma de abacaxi, chamada abacaxi, ela corta uma grande altura em torno da peça. Nós podemos fresar lateralmente, abrir canais, abrir oblongos, canais, fazer superfícies curvadas. E nós podemos também ter formas planas e curvas, mas com nível mais complexo, né? Nós podemos estar fazendo essa engrenagem, uma engrenagem que está lá na transmissão de um caminhão, é uma forma de espiral. Isso aqui é muito complexa, essa usinagem, e aí que você vai ficar meio doidinho para fazer isso daqui. Mas é só para que vocês tenham o conhecimento. As fresas, elas podem ser fresamento, né? Um fresamento frontal, e pode ser um fresamento tangencial. A frontal, olha que interessante, ela trabalha com o eixo da ferramenta, ela trabalha na vertical, é aquela primeira fresadura que nós mostramos lá. E o fresamento tangencial é aquela que você trabalha com o eixo na horizontal. Então, ela tem também, vamos dizer assim,
Quando você tem a ferramenta, ela está girando em torno do eixo dela, aí você tem uma peça fazendo o movimento, que nós falamos que isso é um avanço, né? Ela pode estar avançando essa parte preta aqui. Você tem uma certa profundidade, né? Você tem a certa profundidade, você tem o avanço, igualzinho o torno, a geometria, as informações tecnológicas são muito iguais ao torno. Nós vamos mostrar algumas diferenças para vocês hoje aí, porque você pode ter um fresamento, pode ser concordante e pode ser discordante. O concordante é quando a ferramenta está girando no sentido horário e a mesa ou a peça se movimenta no mesmo sentido que está girando o horário. Seta vai no sentido do horário, setinha horário. Já o movimento discordante é aquele que a ferramenta, a fresa gira no sentido horário e a peça vem ao contrário do movimento, vem de encontro aqui. Muito bem. E o que são essas fresas? As fresas, elas são ferramentas rotativas para usinagem de materiais, constituído por uma série de dentes e gumes, geralmente dispostos simetricamente em torno de um eixo. Esses dentes ou gumes, eles removem o material da peça bruta, de modo intermitente. Cada dente, uma hora, toca na peça, transformando-a numa peça acabada, isso é, com a forma e dimensões desejadas. Eu digo como que eu quero a dimensão de acordo com a fresa que eu uso. Nós podemos também classificar as fresas da seguinte maneira: quanto ao método de fresamento, quanto ao tipo de construção das fresas, quanto à forma geométrica das fresas, quanto ao tipo do flanco ou a superfície de incidência, quanto à forma dos dentes, dos canais entre os dentes, quanto ao sentido de corte das fresas, quanto à montagem e fixação das fresas na máquina, que é na fresadora, quanto à aplicação das fresas. Não vamos detalhar para vocês isso. No curso do técnico de detalha tudo isso fase por fase. É só para que vocês tenham o conceito. E a geometria da fresa, ela é interessante aqui. Vamos ver um pouquinho. Essa geometria. Então, vamos olhar aqui. Essa fresa está com meio corte, né? Está com meio corte. Aqui você mostra, né? Está mostrando aqui, ela inteiriça, né? Esse vermelho aqui é o quê? É a aresta principal de corte. Depois eu tenho uma peça, ela é meio curvada aqui, só para dar destaque para essa. Aí eu tenho a superfície principal de folga. Aí aqui eu tenho a peça. Lá embaixo, do lado de baixo, eu tenho a superfície secundária de corte, né, de folga, que nós chamamos de flanco secundário. Aqui nós temos o corpo da ferramenta. Aqui nós temos a superfície de saída, a aresta principal de corte. Nós temos a ponta da ferramenta aqui, ponta, ponta, ponta. Esse é um tipo, tem vários tipos. Ponta de corte ou quina e aresta secundária de corte. É só para que vocês tenham noção. Dá para mostrar mais um pouquinho aqui. Pegando, né, não é fácil você enxergar isso aí por causa do amarelo, né? Então, repetindo, a superfície de saída, eu tenho a aresta principal. Qual a diferença entre aquela e essa que estou mostrando para vocês com essa? Essa aqui é inteiriça. A hora que ele perde o corte, eu mando reafiar. Eles chamam de amolar. Vamos amolar a peça lá, ou seja, vamos reafiar. Já essa outra que eu estou mostrando aqui, ela já é diferente. Ela é feita com insertos. Esse aqui é um corpo, que esse corpo é padronizado pela empresa, e aí você encaixa num espaço aqui, num alojamento, você encaixa a ferramenta, vai apertar com parafuso, igual vocês viram lá em torno, né? Você pode colocar, normalmente é com parafuso daqui, por conta ela está girando aqui. Então, eu tenho lá a superfície de saída de quem? Do inserto, a aresta principal, a aresta secundária.
eu tenho lá superfície de folga, a superfície de folga, a segunda superfície de folga, e assim se segue. Tem o ângulo alfa dela, e isso sentido de rotação. Eu não posso girar o contrário. Se eu girar o contrário, eu vou estragar a ferramenta. E como que eu faço a seleção da ferramenta? Gente, essa regra ela é idêntica ao torneamento. Então, lá quando nós fazíamos a seleção, nós estávamos preocupados com o quê? Com os materiais. Né? Eu vou cortar, que material que eu vou cortar? Então, conforme o material que eu vou cortar, eu vou selecionar a minha fresa. Então, eu preciso do material a cortar e a fresa que eu vou usar. Então, eu posso ter fresa de aço rápido, que são as maciças. Eu tenho as fresas de metal duro, que elas são também maciças, e elas são de carboneto e tungstênio. Depois, evoluindo um pouquinho, eu tenho a fresa de metal duro, né, carboneto e tungstênio, e seus cortadores, ou seja, aqui são os insertos que eu coloco aqui. Então, normalmente, esse material aqui é um material bem resistente, né, e nós colocamos lá isso aqui com cobertura, podemos colocar com cobertura de diamante, de nitreto, e assim se segue, gente. Bom, do mesmo tipo do torno. E aí, nós podemos pensar, olha que bacana, sistema idêntico da seleção do torneamento, é idêntico. Então, ela tem lá o suporte, né? Tem vários quadradinhos e cada quadradinho equivale a uma determinação de uma tabela. Nesse caso, só para vocês verem isso aqui, ó, rotação à direita, aí 217, com haste, montagem arbor, depois diâmetro da haste, seco, cilíndrica e assim por diante. Vocês, no momento, quando vocês forem selecionar isso aí, vocês têm que ter um catálogo em mãos para determinar qual a ferramenta, qual o suporte vão usar, e na sequência do suporte, vocês vão para a chave das pastilhas, né? Vão para a chave de qual das pastilhas. Olha lá, uma pastilha S, um E, tá? Um 04, é o corte dela, 12 é o tamanho, um pedacinho do tamanho da área de corte dela, e assim se segue. Usamos a referência seco, mas né, lá na escola nós estamos usando muito do pessoal de Sorocaba aí, que era a Walter. Nós estamos cadastrando para as ferramentas aí. Bom, já selecionamos as ferramentas, aprendemos a usar no catálogo, e aí nós vamos dar uma olhada no cavaco. Se lembram que o professor Mário veio falando com vocês no torno várias situações, né? Material, veio falando sobre ferramenta, falou um pouco sobre a forma de cavaco. Então, ó, o cavaco tem a forma de uma vírgula, com espessura, desculpe, com espessura de corte variando de 0 a um valor máximo. Por quê? Porque a ferramenta, conforme o movimento que ela faz concordante ou discordante, ela tem uma maneira de tocar na peça. E quando ela toca na peça, ela começa a cortar um pouquinho, vai aumentando até o máximo, depois ela volta, depois alivia a ferramenta. Nesse caso, então, nós chamamos que é um fresamento discordante, e quando nós partimos do máximo até 0, é um fresamento concordante. Muito bem. Aí, nós temos aí, falando um pouquinho sobre avarias e desgaste da ferramenta. Desculpe, pessoal, está engasgando um pouquinho só. Então, como o senhor Mário conversou também outro dia com vocês sobre o mecanismo de desgastes, avaria da ferramenta. Basicamente, o nosso corte é um corte interrompido. Sendo o corte interrompido, aí então você pode ter trincas e quebras, né? E aí essas são as mais comuns que acontecem. Nós podemos ter depois a fadiga e podemos ter aderência também. A aderência aconteceu muito comigo quando eu fiz o meu trabalho de pós-graduação. Eu usinei
um motor de alumínio com a camisa de ferro fundido. Então, era um trabalho que nós fizemos, o professor Mário me ajudou, foi meu orientador, sofreu bastante comigo, né, Mário? E aí nós fizemos um trabalho que chegava, a ferramenta chegava a ter uma aderência do alumínio nela. Mais para frente eu posso até comentar com vocês, não sei se já comentei com vocês, sobre isso, né? Que ferramenta que eu usei, CBN, a PCD, né? Que é o diamante policristalino. E aí, quando se torneava o alumínio, o diamante ia bem. Quando passava no ferro fundido, não ia bem. Então, o que acontecia aí? Ele pegava um pouquinho lá do ferro fundido, trazia na ponta da ferramenta e passava no alumínio, dando acabamento ruim. Mas nós chegamos numa proposta muito boa, que não acontecia essa aderência. Da mesma maneira que é no torno, também tem o cálculo de potência de corte. Tem o cálculo de potência de corte e aí nós temos as ferramentas, né? Trabalhando no sentido aqui discordante, ferramenta, a peça vindo para a direita e a ferramenta girando no sentido horário. Então, no momento discordante, é aquilo que ele começa, o cavaco começa do zero e vai até um ponto máximo, uma dimensão máxima do cavaco. Então, você tem aí os esforços, né? Você tem as velocidades, você tem a velocidade de avanço, é aquela velocidade que é planejada para que a mesa se locomova. Você tem a velocidade de corte, que ela depende da rotação da máquina, e você tem a composição dessas duas velocidades, você tem a velocidade efetiva. Consequentemente, vai haver também o quê? As forças de corte, a força de avanço, a força de usinagem, igual do torno. Já nesse lado aqui, o que acontece? Continuo tendo a minha peça, né? É a mesma coisa, tá? Eu estou tendo a minha peça já mostrando as forças, a força tangencial, a força de corte e a força de usinagem. E aí, nós aprendemos lá no torneamento que a força de corte era B vezes H. Então, com essas duas forças, com essa força de corte, com essa teoria da força de corte, aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer algumas coisas diferentes, vai aparecer um dente. Aqui nós temos só um dente tocando na peça, no torneamento. Aqui nós temos mais ferramentas tocando. Então aparece a equação matemática, não vamos detalhar, nós vamos só mostrar para vocês, visto que se vocês entrarem nos aplicativos dos fornecedores de ferramentas, vocês têm todas as equações matemáticas lá, o que calcula sozinho para você. O que é importante é saber quem que é o B, quem que é o H, o que é FC, aquela constante, né? E aí o que eles fizeram aí? Pegaram as equações que eles conhecem das ferramentas, que eu não mostrei para vocês, que tem vários ângulos das ferramentas, tem o diâmetro da ferramenta, quanto velocidade e profundidade, não mostrei para vocês. E quando você une as equações do H, da profundidade, você consegue chegar na equação final aqui. Mas não é caso de preocupação. Sabendo fazer essa pesquisa lá no aplicativo das empresas que fornecem ferramentas, é muito simples. Lá ele explica tudo para você, quem que é o B e assim por dentro. Bom, também lá você vai aprender a calcular a potência de corte. A potência de corte nada mais que nós chamamos a potência efetiva, né, que está sendo usada pela máquina ali, potência efetiva, né? Nós chamamos isso de velocidade de corte, a penetração, quanto vai penetrar, o avanço da máquina, aquela constante, né, constante específica, ou coeficiente específico que é tabelado, e aí você, usando essas equações, para você chegar na resposta em quilowatts. Isso daqui é um fator de conversão. E aqui ele multiplica pelo rendimento, ou seja, aí você vai chegar na potência da máquina, a potência do motor. Também é possível você determinar o volume do material utilizado, né? Nós chamamos de Q, ele chama-se taxa de remoção, é o volume do material realizado. É um volume por minuto, né? Volume por minuto.
essa taxa aí. Onde que ele fala que o AP também é profundidade de corte, o AE é a prestação de trabalho, vê o avanço. E aí também tem o tempo de usinagem, aquilo que o professor Mário trabalhou com vocês bastante, outro dia ficaram um bom tempo fazendo cálculo de tempo de usinagem. Onde que ele fala para você que o tempo de corte, o tempo de usinagem, é o percurso multiplicado o produto do percurso pelo número de passos e pode dividido pelo estado de avanço, ou pode ser também, aqui o estado de avanço o avanço vezes o número de dentes. Bom, o objetivo desse primeiro momento foi mostrar para vocês, dar uma pincelada, tá? Uma pincelada na parte de fresamento. Agora vamos falar um pouquinho para vocês sobre a ajustagem mecânica, que nós conseguimos falar esse ano. Vou falar com você mais um pouquinho aqui. O nosso laboratório de usinagem, que nós chamamos de ajustagem, está aqui. São as mesas com as suas respectivas morsas. Foi até interessante esses dias que tinha alguém me ligou, passou uma mensagem e queria saber onde que estavam os tornos da Tramontina. Tornos Tramontina. Nós não temos torno Tramontina. Por que fala tornos? Essas morsas são conhecidas por tornos. Eles chamam de tornos. E esses equipamentos também são tornos. Então confunde, né? Então, isso aqui eles chamam de torno mecânico, que é torno para fixação de peças. Quando nós trabalhamos na oficina, na laboratório de usinagem, nós trabalhamos sempre com folha de processo. Então, a folha de processo, ela é uma folha que ela discorre para você o que se deve fazer, uma sequência. É claro que, com a experiência que vocês serão futuramente, vocês farão a folha de processo. A folha de processo é como um planejamento para que você vá na praia. Eu vou para a praia, eu tenho que fazer isso, tenho que encher o pneu, eu tenho que colocar gasolina, eu tenho que ver o mapa, eu vou para outro lugar, eu tenho que levar arroz, feijão, assim por dentro. É um planejamento. A folha de processo é um planejamento para que você faça a usinagem. Aqui no caso, nós temos exemplo aí de uma folha de processo, né, que você tem que cortar o material. Então, por exemplo, nós podemos cortar o material com uma serra, nós podemos cortar o material com uma guilhotina, com uma guilhotina manual, ou com uma guilhotina que ela é de um tamanho grande, que ela você pode pisar aqui, ela corta um sistema elétrico, ou um sistema de alavanca que você vai cortar o material aqui. Só para vocês terem uma ideia, nós fazemos, lá na oficina, nós fazemos exercício com os alunos, nós fazemos um exercício, esse exercício aqui. E então pode ser cortado na máquina de serrar, né? Essa máquina é uma máquina manual, é uma máquina automática que ela serra, ela vai serrando para a gente. E nós chamamos isso de serragem, serramento. É uma operação que consiste em você cortar materiais que usam a serra como ferramenta. Isso é um serramento, é uma serragem. O serramento pode ser feito manualmente, tá? Pode ser feito manualmente ou com auxílio de máquina automática. Nesse caso, isso aqui é uma automática, essa é uma automática igual nós temos na oficina lá, e temos uma manual. Normalmente, o aluno tem que saber cortar manual, porque se ele vai fazer um teste aí, normalmente pede para que ele faça o corte de uma manual. Mas isso também nós ensinamos para vocês lá na oficina. Então, nós temos serras de vários modelos. Nós temos alternativa, porque aqui nós temos tipo de um cano, que ela vai e volta. Nós temos a serra de fita, que nós temos na oficina. Essa fita ela é na horizontal. Nós temos uma fita na vertical. Podemos cortar com serra circular. Podemos cortar também com uma serra circular através de dois montantes. E um tipo de serra que eu não gosto, que é o chamado de rebolo de corte. Eu não gosto do tipo de rebolo de corte aqui. Eu não gosto de usar esse equipamento, é muito perigoso. E quando nós falamos em serragem, serramento, manualmente, nós usamos uma serra, né? Uma serra, nós temos até aluno que ganhou competição lá de serrar na Feira da Mecânica o ano passado. Deram uma serra manual para a menina, ela serrou e ganhou lá
modalidade de serrar. Então, nós temos a serra, que é isso daqui. Elas vêm escrita nela alguns números, né? Esse número significa o seguinte, que você tem aqui, ó, nesse caso aqui, 14 dentes, ó, 14 dentes, para que serve, 18 a 24 e 32 dentes, quando se usa materiais com paredes muito finas. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos 12 e 24. Esse 12 significa que ela tem 12 polegadas, em pé, 12 pés, e aqui ela tem 24 dentes por polegada. Então, ela tem 12 polegadas de comprimento, ou um pé, e 24 dentes. 12 polegadas representa aproximadamente 300 milímetros. E uma coisa que chama atenção, nessa conversa que nós temos, que a serra tem que estar por dentro e para frente. Já nas máquinas automáticas, os dentes são ao contrário aqui, trabalham ao contrário. Da mesma maneira que nós vimos lá em torneamento, também nós temos aí os parâmetros de usinagem. Olha que interessante. Vou parar um pouquinho só aqui. Os parâmetros de usinagem para operação de serramento são o número de dentes por polegada da lâmina e a velocidade de atuação, que pode ser metros por minuto. Imagine você fazendo um movimento de serrar metros por minuto, né? Agora, quando você trabalha nas máquinas, né, é diferente, é mais fácil de você fazer a sua regulagem de metros por minuto. Na mão, normalmente nós usamos 60 golpes por minuto. É um compasso muito bom quando faz no manual. Agora, na máquina, aí tem vários tipos, aí tem golpes por minuto de 70 a 85, de 100 a 140, dependendo do material que você usa. Também na máquina de serrar, nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre os refrigerantes mais adequados, ou seja, quando nós estamos serrando aço, latão e cobre, nós usamos água com óleo solúvel, é uma solução. Quando nós estamos com alumínio, que é o comum que nós usamos na oficina, nós usamos o querosene. E quando é ferro fundido, ela é a seco. Bom, a limagem que nós chamamos agora, na sequência lá da ajustagem, a limagem, nós vamos falar assim, que é um movimento contínuo ou alternativo num processo. Por exemplo, eu pego a lima, passar na peça, eu vou para frente e vou para trás. E o objetivo é eu obter superfícies planas, superfícies curvas, rebaixos e furos, em concordância ou não com o auxílio de limas. Então, olha que interessante. Eu posso também, na indústria, o pessoal usa muito o quê? Essas maquininhas, né, processo elétrico, coloca um disco abrasivo, ele faz lá uma limagem, uma peça. Também pode ser no processo pneumático, coloco na ponta aqui alguns pirulitos que nós chamamos, alguns rebolinhos que nós colocamos aqui, ligamos isso aqui num sistema de ar, apertamos o botão, isso aqui gira, às vezes até 20 mil rotações por minuto, né? É um processo pneumático. Também temos uma máquina, né? Temos uma máquina que nós chamamos isso de plana, é um processo mecânico, né? Nós colocamos a peça, colocamos aqui um bits, esse movimento alternativo aqui, ele vai cortando o material para a gente lá. Aqui você tem uma jovenzinha, que está limando. Normalmente a mulher lima melhor que o homem. Normalmente. Então, a limagem é um processo que a gente usa a lima e pode ocorrer duas finalidades quando se usa a lima. Eu posso estar fazendo desbases e fazendo acabamento. As limas, elas normalmente são fabricadas de aço carbono temperado e as suas faces, elas apresentam dentes cortantes. A lima, ela tem assim a característica, a geometria dela, na verdade, é assim, ó, é um cabo de madeira, ela tem uma espiga,
ela tem um talão, ela tem uma face, ela tem um corpo, ela tem uma borda, ela tem um picado, ela tem uma ponta. E ela pode ter várias características. Vamos ver? As características delas são interessantes, conhecer isso aí. Elas são classificadas, né? Elas têm várias classificações aqui, várias. Primeira classificação dela é quanto ao formato dela. Então, quanto ao formato, eu posso ter limas retangulares, eu posso ter limas quadradas, eu posso ter lima redonda, lima meia cana, com esse formato aqui, tenho lima triangular e tenho a lima meia faca. Mudando agora um pouquinho, eu posso ter quanto a sua inclinação. Então vamos lá. Inclinação do picado. Eu posso ter a inclinação do picado, ela pode ser simples, que é isso daqui, né? E pode ser cruzado. Então, quando você olha na lima, você vê que é cruzado ou que tem ranhuras simples. Depois, eu posso ter limas quanto o espaçamento, né? Espaçamento dos picados. Esse espaçamento pode ser bastarda e pode ser mursa. Bastarda nós chamamos a lima um pouco mais grossa. Ela é usada para desbaste, nós chamamos, não é grossa, é lima bastarda. E tem bem fininho, nós chamamos isso de mursa. Como é que define isso aí? É você comparando uma com a outra. Depois você aprende a entender isso aí. Se eu tiver só uma, eu posso até estar abrindo o paquímetro em 1 polegada e verificando quantos dentinhos tem no seu cruzado aqui, no seu picado. Depois eu tenho também quanto ao comprimento. Eu tenho limas de 4 polegadas a 12 polegadas, de 10 a 300 milímetros. Vou mostrar para vocês aqui duas limas. Essa daqui é a mursa e essa é a bastarda. As limas, quanto aos formatos dela, nas operações, aqui nós temos as limas assim, a lima chata é para fazer a parte plana, eu posso fazer a parte interna, externa ou interna, ela tem esse formato. Eu posso ter uma lima triangular para fazer interno ou externo, posso ter a lima redonda para fazer os cantos internos aqui, ou aqui o interno lá. É difícil fazer aqui, né? Aqui eu faço outro processo. E tenho a lima quadrada para fazer as partes internas. Aqui nós mostramos rapidamente para vocês como se vai empunhar a lima, como se coloca o cabo na lima. Aqui nós mostramos para vocês como é que se deve estar posicionado para que você não tenha problema de lesão do corpo, porque o ajustador mecânico normalmente ele trabalha 8 horas por dia com uma lima. Não é direto, mas ele sempre está fazendo esse movimento aí. Aí nós vamos também dentro da nossa ajustagem, nós temos as morsas. As morsas chamamos também de torno, né? Nós temos uma morsa, por exemplo, lá, essa morsa nossa tramontina. Ela tem um parafuso que ela faz o movimento com os mordentes, façam o movimento de aperto, soltar a peça. Nós temos um manípulo, esse manípulo é móvel, isso aqui é móvel, ele se desloca, ele se afasta desse outro aqui. Aqui nós temos a espiga. As morsas também, elas são caracterizadas pelos tamanhos dela. Nós temos morsa número 1 até número 5. Então, normalmente se olha aqui, está escrito o número da morsa. Né? Se vê o número da morsa, tem que estar batendo com o tamanho de quem? Da largura das mandíbulas ou dos mordentes. Normalmente elas são feitas de aço fundido ou ferro forjado. Né? Os mordentes, eles são feitos de metal com dentes serrilhados, né? Serrilhados ou diamantados. São substituíveis, você pode tirar o mordente, quando desgastar você tira e coloca outro, não é necessário você trocar a morsa. Né? E às vezes se coloca uma capa protetora aqui, coloca uma capa protetora para proteger a sua peça. Quando você está fazendo uma peça de alumínio, por exemplo, os mordentes são de aço duro, eles vão marcar a sua peça. Então, você coloca uma proteção lá. E aí, você pode
nessa peça que nós vamos mostrar para vocês aqui, você pode fazer uma traçagem. Você tem que traçar na oficina lá. Então, você faz o desenho na peça de aço, é como se fizesse o desenho na peça do aço, faz a traçagem. Essa traçagem, você usa o equipamento, uma ferramenta chamada riscador, né? Você usa o riscador, você vai traçar com o riscador e com o esquadro. Essa traçagem, você tem lá, para que você faça a traçagem, é necessário ter vários instrumentos. Os instrumentos mais usados são, nós falamos assim, a mesa de traçagem, o desempenho, mesa de traçagem, a escala, que seria como se fosse uma régua, graminho, nós temos o escador, a régua de traçar, nós temos a suta, compasso, esquadro de centrar, punção e martelo, calça em V, macacos de altura variáveis, cantoneiras, cubo de traçagem e tinta de traçagem. Então, isso daqui é só para vocês verem quanto de material, quanto de equipamento nós usamos para fazer uma ajustagem. Isso aqui é bastante coisa, vocês viram com a professora Tamires lá na disciplina de metrologia, né? Então, rapidamente mostrando para vocês, nós temos aqui o nosso... Opa, desculpa. Nós temos o... Vou falar um pouquinho só, deixa eu voltar. Nós temos o nosso desempenho, onde usamos os equipamentos para fazer a traçagem. Essa mesa pode ser de granito ou pode ser de ferro fundido com acabamento rascateado aqui. Depois nós temos as escalas, que vocês já viram a escala, né? Como se fosse réguas, serve para você fazer medidas. Você tem o graminho, alguns eu vou pular. Você tem o riscador, esse é o riscador. Normalmente, o riscador nós fazemos na ponta aqui em metal duro. Nós temos régua de traçar. Essa régua serve para traçar. Aí nós temos a suta. Alguns de vocês já viram. Depois nós temos o compasso. Compasso para traçar círculos, né? Traçar o círculo aqui, traçar como se fosse um compasso de desenho. Isso daqui são compassos para você fazer a aferição de diâmetro externo ou de diâmetro interno. Nós temos o esquadro de centrar. Nós temos, depois, essa parte importante, nós temos o punção, temos o martelo. Temos também o bloco em V, nós fizemos isso daqui para fazer, traçar, achar centro de peças, sempre em cima do nosso desempenho. Nós temos um macaco para fazer também a traçagem, ou seja, você usa de apoio uma peça muito comprida, você coloca a ponta dela aqui e a outra ponta lá para você fazer a traçagem. Muito comprida, dentro do padrão, dentro do espaço permitido que é o do desempenho. Nós temos o esquadro de traçagem. Esse esquadro de traçagem, a função dele é você encostar a peça, encosta uma peça aqui, você consegue traçar a peça nesse sentido aqui, em pé ou na vertical. E, finalmente, nós temos a tinta de traçagem. A tinta que nós usamos para fazer o quê? Nós pegamos a peça nossa, né? Pegamos a nossa peça, pintamos a nossa peça, fazemos a traçagem para fazer aquele desenho que nós queríamos, para fazer a silhueta da peça, para nós fazermos todo o perfil que nós queremos fazer. Cortar, furar, usar a lima, fazer um quadrado, fazer um IV. No nosso processo lá, nós usamos a furadeira para fazer o furo no meio da peça, para depois fazer um quadrado. Então, a furação é um processo de usinagem que tem como objetivo a geração de furos, né? Fazer furos. Na maioria das vezes, cilíndricos.
através do movimento rotativo de uma ferramenta e o movimento em Z, né, movimento em Z na peça da penetração. Normalmente, nós usamos a broca para fazer essa operação. As brocas são de vários modelos. Nós temos brocas para fazer furo em cheio, nós podemos fazer uma broca para fazer a furação até uma parte onde eu quero um canto. Aqui eu tenho inclinado aqui, né? Eu tenho aqui em ângulo, aqui já 90 graus. Aqui foi o que o professor falou do ano para vocês, que é um processo de trepanação. Eu tenho furo com broca de centro, furo com broca comprida e, finalmente, o rosqueamento, que é feito com macho. A nossa furadeira é uma furadeira de coluna. Nós temos uma furadeira de coluna. Por que coluna? Porque ela tem essa colunona aqui. Tem furadeiras que elas são debancadas, como essa daqui. Então, a nossa furadeira ela serve para fazer furos e fazer também roscas usando o macho aqui. Esse é um processo de furação, você já conhece. A furadeira são máquinas, ferramentas destinadas à execução de operações de furar, esfrear, alargar, rebaixar, rosquear com macho. Os acessórios delas são broca, mandril, porta-broca, essa pecinha aqui, que nós colocamos a broca aqui, bucha de redução, que normalmente nós podemos ter vários mandris, né? Aqui vai uma morsa, e nós temos também uma cunha para tirar a bucha de redução. A furação normalmente é feita com brocas cilindras, né? Cilindras com canais retos, né? Ou helicoidais. Essas brocas são temperadas e elas podem ser pontas cônicas ou pontas retas, com ângulo determinado. Depende do material que você precisa. O mandril é essa pecinha que vocês já conhecem da furadeira do pai de vocês, ou as meninas do marido, do namorado. Esse é o mandril. O objetivo dele é colocar a broca e a chave para que você aperte. Esse mandril, ele não vem com o cone daqui, aí esse acessório. Quando ele vem com o cone, esse cone você coloca na onde? Aquele cone da broca você encaixa no outro cone para encaixar lá, dentro do eixo árvore da furadeira. Isso aqui é na vertical, tá, gente? É vertical. Às vezes você não tem um mandril que dê certo na sua furadeira, você tem que recorrer a outras buchas. Aí nós temos também, para sacar a bucha, nós temos aqui a cunha ou saca-mandril. É uma pecinha que se coloca no eixo, bate com o martelo, o mandril cai. E lá na ajustagem nós usamos as lixas para dar acabamento nas peças. Então, rapidamente, nós falamos para vocês sobre fresamento e furação. Na furação também tem cálculo de força de corte, tem a potência de corte. Na furação tem calcular a rotação, e você também tem toda a geometria de uma ferramenta. Muito bem. Então, agora nós vamos para a nossa última conversa, que nós chamamos de fluido de corte. Também o nosso objetivo é conceito. Qual que é o conceito que nós vamos ter daqui? Nós chamamos fluido de corte, são os agentes de melhoria de corte. Esses agentes, aqui tem vários exemplos para vocês, aqui um torno, aqui eu estou numa fresadora e aqui eu estou numa retificadora. Aí é o seguinte, nós temos aí uma situação, um problema. Aqui vocês têm uma ferramenta, e essa ferramenta, ela aqui está onde que está tendo aquilo que o professor Mário falava, desgaste e avaria. Aqui tem desgaste e avaria, vai correr aqui. Aqui eu tenho a saída do cavaco, o cavaco saindo aqui, está saindo o cavaco. Aqui é toda a minha ferramenta. Tem o flanco principal, tem a aresta de corte e assim por dentro, né? Então, nós temos lá, nessa ferramenta, o que vai acontecer? Ela acontece também aqui, alguma situação que a temperatura vai lá em cima. Então, vamos entender melhor essas figuras. De que maneira? As ferramentas de usinagem,
normalmente elas são sujeitas a altas tensões, né, um esforço muito grande de corte aqui, tensões localizadas, altas temperaturas e escoamento do cavaco, né, ao longo da superfície de saída. Isso nos dão o quê? Nos dão as desgastes e avarias. Então, nós podemos ter desgaste de cratera, desgaste de deformação plásticas e trincas, nesse caso que nós estamos conversando aqui. Depende muito da máquina-ferramenta e depende da vida da ferramenta. Tudo isso vocês já estudaram. Então vem uma sequência de conhecimento para que nós consigamos resolver a melhor usinagem possível. E, né, o atrito da ferramenta que vai, né, o atrito vai causar o atrito lá do cavaco com a peça de vocês lá. Bom, quais são os elementos que nós podemos usar para fluido de corte? São sólidos, líquidos e gasosos. Por que eu uso daqui? Né? Porque eu preciso de uma melhoria. Eu quero melhorar a minha usinagem. E a melhoria, ela pode ser o quê? De caráter funcional e de caráter econômico. O fluido de corte, gente, esse cidadãozinho aqui é o cidadão que nós estamos falando há tempo dele. Ele contribuiu muito para a usinagem. Esse nosso amigo Taylor, né, Frederick Taylor, ele já em 1894, ele já introduziu o fluido de corte. Há mais de 100 anos lá, bem mais de 100 anos. Primeira coisa que ele fez, ele utilizou água para refrigerar a ferramenta. Você sabe que jogar água no torno ou em qualquer máquina é meio complicado, não posso fazer isso, né? Aí depois, o que ele fez? Ele pegou água e soda, ou água e sabão, né? E jogou na peça, para evitar a oxidação da peça, ferramenta, máquina. É um tripézinho aqui, ó. E nos últimos anos agora, chegando nos anos 2000 aqui, que nós estamos em 2010, 2015, 2020 e 2021, né? Nesses últimos anos, as pesquisas foram intensificadas. De que maneira? Com o objetivo de restringir o máximo uso do quê? Ao máximo, restringir o máximo uso. Eu não quero usar mais o fluido de corte. Poxa, mas ele me dá melhoria e me ajuda, né? Mas eu não quero. Por conta do quê? De custo, meio ambiente e a saúde da pessoa. Bom, Taylor aplicou grande quantidade de água na região da peça ferramenta cavaco. Com isso, ele conseguiu aumentar a AVC. Se lembra que ele vinha estudando materiais para melhorar, materiais da ferramenta para melhorar o VC. Mas naquela época ele não teve tanto sucesso como o pessoal teve agora, com a evolução. Então, uma das dificuldades que ele tinha era o aquecimento, né? Então, ele jogou o quê? Começou a jogar o líquido, né? O fluido de corte, e conseguiu melhorar em 33%. E sem prejuízo na vida da ferramenta. Isso é muito bom. A pergunta é, qual que é a função do fluido de corte? Para que serve o fluido de corte? Qual a função dele? Vocês sabem, já falamos agora há pouco, que durante o corte, né, desenvolve quantidade de calor devido à energia necessária para deformar o cavaco. Tá? E a energia decorrente do atrito. Tudo isso, né, da ferramenta, cavaco e peça. Então, as principais, nós vimos agora há pouco, né, as principais funções do fluido de corte é refrigerar em alta velocidade e lubrificar em baixa velocidade de corte. Perguntinha boa de prova lá. Quais são as principais funções do fluido de corte? Refrigerar em altas velocidades e lubrificar em baixas velocidades de corte. E elas apresentam ainda outras classificações, que nós chamamos de auxiliares, ou outras ações que são os auxiliares. Então, nós comentamos agora há pouco que nós queríamos conferir ao corte, né, melhoria. Nós queríamos colocar melhoria. E essa melhoria nós falamos agora há pouco que era caráter funcional e econômico.
Então, vamos ver um pouquinho do funcional. As melhorias de caráter funcional são aquelas que facilitam o processo. Tá? Funcional facilita o processo, conferindo a esse um desempenho melhor. Então, funcional, estou mexendo com o processo. Então, o que acontece ali? A funcional. Eu tenho que reduzir, né, o processo de atrito entre a ferramenta e o cavaco. Tem que reduzir isso. A expulsão do cavaco para a região de corte. Se eu puder expulsar, melhor ainda. Refrigeração da ferramenta, refrigeração da peça em usinagem, melhor acabamento superficial da peça e refrigeração da máquina ferramenta. E quais são as melhorias de caráter econômico? O caráter econômico são aqueles que introduzem ao processo de usinagem mais econômico. Redução do consumo de energia de corte, isso é muito bom. Tá? Redução do custo da ferramenta na operação, a ferramenta vai durar mais. E impedir a corrosão da peça em usinagem. O fluido como refrigerante, ele deve ter baixa viscosidade, a fim de que ele flua facilmente. Alta condutividade térmica e alto calor específico. Boa molhabilidade, ou seja, o que é molhabilidade? É a capacidade de molhar bem o metal, contato térmico. Ou seja, ele fique o mais tempo possível em contato com a peça, com a ferramenta e com o cavaco. E o fluido de corte evita a dilatação e danos térmicos à estrutura superficial das peças. É comum o aluninho na oficina tornar uma peça a seco lá de alumínio e manda ver todos os valores, todos os parâmetros de corte, ele coloca o máximo que ele pode. E aí o que acontece? A peça, o alumínio vai aquecer. Aí ele terminou de fazer aquele desbaste, ele mede, está com uma medida. Aí depois que esfria, ela está um pouquinho diferente a peça dele. Isso acontece muito. Ih, professor, mas estava certo, deu diferença. Porque você trabalhou com muita temperatura. Muito bem. O fluido como refrigerante, ele deve resistir às pressões e temperaturas elevadas sem vaporizar. Ele tem que ter boa propriedade anti-fricção e anti-soldante para evitar o quê? A nossa aresta postiça de corte. E ele deve ter, ele funciona como viscosidade adequada, suficientemente baixa para permitir fácil circulação do fluido, suficientemente alta para garantir a aderência à superfície da ferramenta. A expulsão do cavaco, que nós comentamos agora há pouco lá, é isso daqui. Quando você joga o líquido, o cavaco quando você está fresando aqui, o cavaco vai ficando muito próximo. Então, ao mesmo tempo que você está refrigerando, lubrificando a sua usinagem, você aproveita também a velocidade do fluido para que ele consiga também tirar o cavaco ali. Porque esse cavaco, muito cavaco perto do corte, ele não é bom. Ele não deixa a temperatura fluir, O fluido deve estar a alta pressão e baixa viscosidade, sempre. Os cavacos devem ser pequenos. Eu tenho que trabalhar de maneira que o cavaco seja pequeno. Se o cavaco for muito grande, eu não consigo fazer essa expulsão. Não corroer, mas, pelo contrário, ter a capacidade de proteger a peça e a máquina dos efeitos da corrosão. Outras propriedades que são exigidas do fluido de corte a ausência de odores desagradáveis. É comum você estar tempo com o fluido de corte na sua máquina e aquele mau cheiro para você lá. Não causar dano à pele ou qualquer outro risco à saúde. Dano à pele, quando o fluido está muito velho, o que ele acontece? Vou falar um termo muito vulgar aqui, um termo que não é técnico. Ele apodrece, tá? Ele fica cheio de bactérias, ele apodrece e aí ele vai, se você pôr a mão no fluido de corte ou espirrar na sua mão, na sua pele, ele causa risco à sua saúde. E ele tem que ter isenção na tendência de originar precipitado sólido, ele não pode estar solidificando, senão ele vai depositar na guia das máquinas e entope o tubo de circulação
do fluido de corte. É comum isso daqui acontecer na serra nossa lá. Aí o aluno fala, professor, não está saindo líquido aqui. Faz uma limpeza aí, tira, nós chamamos de borra, tira a borra do óleo, porque lá nós usamos uma emulsão, óleo com água, na proporção de 5%. Ou para cada 100 litros de água, nós colocamos 5 litros de fluido de corte, né, do óleo de corte. Usa muito na fresadora. A fresadora vai mais ou menos 200 litros lá. Como são classificados os fluidos de corte? O fluido de corte é classificado de seguinte maneiras. Pode ser classificado sólido, líquido e gasoso. Os líquidos são os óleos puros, óleos emulsionáveis, que é o que eu acabei de falar para vocês, e os fluidos químicos. Existe um subgrupo de fluido de corte, de acordo com a norma DIN. Então, o fluido de corte ele pode ser óleo integral e óleos que são miscíveis em água. O óleo integral é óleo mineral e óleo vegetal. Já os miscíveis em água, eles podem ser emulsão e solução. As emulsões, a base dele é o quê? Óleo mineral e base de óleo vegetal. E um pouquinho de semissintético. Já as soluções já é semissintético e sintético. Isso aqui são alguns óleos profissionais que a gente usa para fazer roscas em tubo de cano, que tem muita dureza, esses tubos são muito duros. Essa emulsão é o que eu uso bastante lá na oficina, para centro de usinagem, para fazer corte na serra elétrica lá. Os grupos de fluido de corte, como falei para vocês, né, sólidos, líquidos e gasosos, aqui nós vamos parar um pouquinho para essa parte eu acho importante, do seguinte aspecto. Então, você como engenheiro dentro de uma empresa lá, você vai chegar uma hora que você vai ter que estar discutindo sobre fluido de corte, e aí, por exemplo, no sólido, quais as composições dele? É o grafito, disulfeto de molibdênio. Qual a principal propriedade dele? Lubrificação. Já os líquidos, divididos em óleos puros, emulsionáveis e químicos, né? Os químicos, eu tenho óleo puro, óleo mineral ou óleo graxo, com agente de EP, cloro, enxofre e fósforo, extrema pressão. Já qual é a aplicação dele? Qual a propriedade dele? Ele é para lubrificar, ele aguenta extrema pressão e é anticorrosão. Os óleos emulsionáveis que nós usamos bastante lá são óleos com água e emulsificadores. É um óleo de agente de extrema pressão, tem antioxidantes e umectantes. Para que serve, né? A principal propriedade dele, boa refrigeração, boa antioxidação, baixa lubrificação, boa anticorrosão e extrema pressão. Já os fluidos químicos, né? Fluidos químicos água, sais orgânicos e inorgânicos, agentes de extrema pressão, anticorrosivos, biocidas e umectantes. Depois nós vamos ver um pouquinho o que é o biocidas. Ele é excelente, para propriedade excelente, refrigeração, baixa lubrificação, boa anticorrosão, antioxidação, fácil remoção e extrema pressão. E o gasoso é ar, dióxido de carbono, nitrogênio e vapor. Para que ele serve? Para refrigeração. Isso é importante vocês terem em mente, não precisa decorar nada, mas pelo menos saber para que serve cada óleo disso daqui, para que vocês não passem apuro dentro da empresa lá. Então, o gasoso, no caso, né, o sólido, que nós chamamos que pode ser o grafite e o bisulfeto de molibdênio, é assim. Aqui, o cidadão está fazendo uma engrenagem, né? Está fazendo uma engrenagem aqui e está jogando óleo nela, tem que jogar óleo para cortar. Está cortando aqui a ferramenta, está movimentando e está cortando a engrenagem. Então, é assim, é um óleo usado para fresamento da engrenagem. Mas é sólido? Não, é um óleo que você coloca junto disso daí, você coloca, por exemplo, o grafite, para ajudar o corte, ou pode colocar um óleo à base de bisulfeto de molibdênio, que ajuda a sua lubrificação. Então, essa aplicação de sólido é um método promissor para controlar o atrito de desgaste da ferramenta aqui.
E a pasta de bisulfeto, que é passada com, às vezes ele passa com pincel, né? Pode ser aplicada na saída da ferramenta com o pincel. Então a peça girando aqui, você pega o pincel, vai lá e dá uma passadinha lá. E ela é muito boa para o lugar que está com extrema pressão, ou seja, o esforço é muito grande de corte aqui, dando excelentes resultados. Um pouquinho mais. Os óleos integrais, nós vimos lá que ele pode ser, né, mineral, ele pode ser sintético e ele pode ser vegetal. O óleo mineral é o óleo de petróleo, é um óleo base parafínica ou naftênica. Os sintéticos são ésteres ou diésteres. O vegetal é o canola e, por último, os mistos, que são misturados para dar maior compatibilidade aos aditivos. Vamos ver o que é aditivo daqui a pouco também. Qual a vantagem de usar esses óleos integrais? Eles não são corrosivos, têm uma longa duração, se mantendo limpos. Isso é muito importante, o óleo se manter limpo. Já os óleos, agora os aquosos, que nós chamamos de emulsão aquosa, porque a gente coloca muita água junto, né? Que são emulsões de óleo sem água. Basicamente composto de água e óleo. Esse óleo é um óleo especial, é um óleo que você consegue misturar com a água. Ele é um óleo daquela cor que vocês conhecem, um óleo meio marrom. Quando se mistura com a água, ele fica branco, esbranquiçado. A quantidade de óleo varia com o tipo do fluido que você precisa, que é necessário para você. Qual a vantagem de usar esses aquosos? Alto poder refrigerante, alto poder umectante. Uma observação: esses fluidos são geralmente usados em operações de alta velocidade devido à grande capacidade refrigerante que possuem. É um óleo relativo, é uma mistura relativamente barata, porque a água, na Duratex, por exemplo, nós tínhamos lá um sistema que usava 30 mil litros dessa emulsão. 30 mil litros. E se vazasse, perdesse, era muito caro. Nesse aspecto lá, não dava para colocar outro tipo de óleo. Se eu colocasse outro óleo, era mais caro ainda. Então, por isso que usava essas emulsões lá. Em relação ao outro, ele é econômico, mais barato. Os aquosos, agora, nas soluções químicas, são as soluções químicas verdadeiras, eles não absorveram os óleos contaminantes que vazam da máquina. Porque é o seguinte, quando você está fazendo a usinagem, as suas guias, elas estavam assim, lubrificadas. Você colocou óleo na máquina. Por mais que você limpe, ainda fica óleo lá. E os outros, quando caem, os outros óleos, né, eles caem, eles arrastam aquilo para o depósito, depois vai de volta. E eles vão ficando danificados, esses óleos. Já esses óleos aquosos, eles não absorvem aquele material que cai lá. Eles são insolúveis. E eles possuem uma excepcional resistência biológica. Por que biológica? Eu não quero que pareça que o meu óleo apodreça, que apareça no meu óleo lá os fungos, as bactérias, né? Aí é o seguinte, quando você faz um óleo, é interessante você colocar o aditivo no fluido de corte. Tá? Você colocar o aditivo lá. A função do aditivo, a função dele é melhorar a propriedade dos fluidos do corte. O fluido de corte já é bom. Então, quando você coloca aditivo, eles ficam melhores ainda. Ou atribui novas características. Eles são classificados em aqueles que afetam a propriedade física, por exemplo, a viscosidade. E tem aqueles cujo efeito é puramente químico, é anticorrosivo, antioxidante, por exemplo. Então, os aditivos são assim, são aditivos antioxidantes, emulsificantes, inibidores de corrosão, biocidas e eles são de extrema pressão. Qual que é a função do antioxidante? Ele quer proteger o fluido de corte na usinagem, frente à ação agressiva da atmosfera. O que são os emulsificantes? Eles estabilizam a emulsão. Quando se mistura a água com óleo, ele mantém a estabilidade, ele não vai chegar uma hora e querer decantar.
Inibidor de corrosão, protege a peça e a ferramenta. Os biocidas são impedir o desenvolvimento de micro-organismos do fluido. Exemplo, na Duratex tinha uma área de lubrificação que eles tinham lá um menino que ele era responsável em passava nas máquinas, que tinha esses óleos de emulsão, passava, tirava uma amostra, ia para o laboratório e fazia o teste. Quando chegava lá, eles viam que tinha micro-organismos, o que eles faziam? Eles tinham que colocar o biocida. Então, para aqueles 32 mil litros, aqueles 40 mil litros que tinha de óleo lá, de emulsão, eles tinham que aplicar uma certa quantidade. Aplicavam a quantidade, depois de um certo tempo eles voltavam para analisar. Se já aconteceu disso, aconteceu lá, deu até a rua para funcionário. O cidadão não fez o serviço, contaminou, o óleo perdeu toda a característica dele. Ou seja, tinha muito micro-organismo. Esse micro-organismo é interessante, que aparece bolha no óleo, vai aparecer bolha. E a bolha, quando você usa esse óleo, no caso, que é usado na prensa, a prensa não pode ter ar, porque senão ela descia, os cilindros desciam dando soco, eles ficavam pulando o cilindro. Então, por causa disso, o cidadão perdeu até emprego lá, deu uma cochilada, perdeu 32 mil litros de emulsão. E o objetivo aqui, né, adicionar, né, ou formar uma camada intermediária entre a peça e a ferramenta e a peça, porque ali está com muita pressão. Então, esse aditivo, ele forma uma camada intermediária entre as duas superfícies metálicas, evitando o desgaste, ou diminuindo o desgaste. Aí nós temos também, na sequência, umectantes, ele serve para estabilizar o concentrado também. Anti-espumante, isso é horrível quando começa a formar espuma no seu óleo. E complexantes, elimina e evita a formação de incrustações, e entre outros, detergente e dispersantes. Então, todas as palavras vocês vão estar vendo dentro do contexto de fluido de corte. A seleção do fluido de corte. Como que eu faço a seleção? A seleção é uma escolha complexa, é muito difícil, não é fácil. Normalmente, essa escolha você faz com a pessoa que ela é representante de fluido de corte. É como se fosse a mesma coisa das ferramentas de corte lá. Chega uma hora que eu tenho que pedir ajuda para o fabricante, porque ele tem todas as informações, eu não tenho. Eu sei o que eu preciso, mas eu não consigo sozinho fazer designar o que vai ser feito ali. O engenheiro deve conhecer o processo de produção. Aí que entra vocês, né? Você tem que conhecer bem o processo. Se você não souber o que você vai contar para o fornecedor, fica difícil. Ele tem que vir e vai ficar fazendo análise? Não, você tem que contar para ele. Então, os fatores que influenciam a escolha de folha de corte você tem que saber o processo de usinagem, máquina, ferramenta utilizada, produção, diversidade de produtos, matérias, análises econômicas, operadores e meio ambiente. O meio ambiente é extremamente importante, você sabe disso. E recomendações do fabricante, o que o fabricante recomenda para nós. Às vezes o cara recomenda um óleo para nós e ele não funciona. Normalmente, o que ele faz? Ele traz uma amostra grátis para a gente, quando ele não tem muita confiança no que está falando. Aí está a amostra grátis, traz a amostra, nós fazemos um teste e aí ele chega na conclusão do que precisa. Dentro da disciplina de engenharia mecânica, nós temos que falar um pouquinho também sobre o meio ambiente, né? Mas o meio ambiente em relação aos fluidos de corte. Nós temos lá, né, são os contaminantes de aditivos. Óleos externos, procedentes de folgas do circuito hidráulico e de engraxe, contaminam o óleo. Óleo lubrificante também contamina o óleo. Partículas sólidas metálicas, o que sai do material aqui vai contaminar o óleo. Os micro-organismos e poeiras. Às vezes é um lugar aí que é muito poluído o ar do seu espaço lá.
Quais são os riscos ocupacionais ao meio ambiente, né? Efeitos nocivos à atmosfera. Um fluido de corte, se ele soltar muito odor, ele vai poluir a atmosfera. Ele, se soltar vapores, fumaça e gases, ele pode efluentes sólidos e líquidos e degradação do solo e recurso hidráulico, recursos hídricos. Então, tudo isso eu tenho que estar observando também no nosso fluido de corte. Existem também os riscos ocupacionais, né? Os ocupacionais. Esses riscos, deixa eu voltar lá um pouquinho só, desculpe. A elevada velocidade de corte, de giro, no atrito das máquinas, eles provocam a formação de névoas e aerosóis que se dispersam no ambiente. Tem-se, então, o risco de inalação dessas partículas com efeito nocivo para a saúde do trabalhador. O cheirinho que sai de lá, ele é gostoso, mas ele prejudica a saúde do cidadão, né? Pode haver complicações para ele no sentido de inalações e contato com a pele. Eu falei agora há pouco com vocês, o contato com a pele, ele causa ressecamento, irritação na pele, né? Erupções cutâneas, dá um problema sério para o cidadão. A inalação, ele pode irritar as suas vias respiratórias, pode dar pneumonia, fibrose pulmonar e asma. Às vezes, quem trabalha com isso aí, normalmente ele trabalha com a parte insalubridade. E, finalizando, indo para o nosso final aqui, são os riscos ambientais, né? Esses riscos ambientais, o óleo em geral não é biodegradável, né? As emissões de fluidos sintéticos possuem uma gama diversificada de produtos e a reciclagem desse óleo tem que ter controle da reciclagem, né? Então, nós precisamos ter controle da qualidade do óleo, tem que estar analisando o pH dele, teste de corrosão, nós podemos estar sempre observando os micro-organismos, as bactérias e fungos. Nas partículas sólidas, nós precisamos ter uma tela para proteger lá o óleo quando ele vai para o depósito. Aqui nós estamos falando, gente, quando trabalha na indústria, a máquina trabalha 24 horas por dia, um torno de 24 horas por dia, então usa muito óleo. E, então isso é comum, todo cavaco se misturar com óleo. Aí você tem lá um filtro para que você não deixe o cavaco ficar junto com o óleo. Resíduos contaminantes, capacitar os funcionários para que ele faça a captação desse material e leve para a reciclagem. Bom, nisso, né, o que nós temos aí? Nós vamos pensar um pouquinho numa introdução de novas tecnologias, foi aquilo que o Sr. Mário pediu para vocês outro dia, né, Mário? E nós queremos chegar numa usinagem a seco. Então, para que nós melhoremos isso daí, nós temos que estar melhorando as ferramentas de corte, né? Alta dureza e resistência ao desgaste, por exemplo, o CBN, você já melhora, você trabalhar com mínimo de óleo, mínimo de refrigerante, alta resistência ao impacto, resistência do material lubrificante, no caso Sermet, mais o óxido de alumínio. Você pode estar trabalhando também com pistola automática de ar, porque você diminui a quantidade de fluido de corte, tá? E também você pode modificar o seu processo. Isso já entra o pessoal da usinagem. Quando nós trabalhamos aí com pistola de ar, nós podemos também, é interessante, porque estão vendo aqui que tem uma ferramenta soltando aqui alguma coisa aqui, né? Ou seja, esse daí é a nossa MQF. Vamos entender o que é MQF. É a mínima quantidade de fluido, ou MQL, de lubrificante, como vocês queiram aí. Então, quando eu estou fazendo isso daí, o que acontece? Ó, criado para diminuir o consumo de fluidos nas indústrias,
O metalworking, o sistema MQL ou MQE, que nós vemos agora MQF, é o que mais se aproxima do processo de usinagem a seco, já que utiliza quantidade de lubrificante menor que 100 mililitros por hora, tendo em vista a pequena área de contato entre cavaco e a ferramenta. E aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui técnicas de aplicação de MQL ou MQF. Esse um aqui é alimentação independente, ar e óleo. Eu tenho uma linha de ar e uma linha de óleo. Aqui eu tenho um bico que vai misturar esses dois líquidos e vai jogar um aerosol, né? Aerosol na onde? No contato da ferramenta com a peça. Também eu posso ter um outro processo que nós chamamos de atomizador. Atomizador, ele vai jogar de 10 a 100 ml por hora, né? Ele tem aqui um dispositivo onde eu tenho o líquido, o ar entra aqui dentro e mistura tudo e vai ficar soprando lá. Vai soprar. Eu tenho uma regulagem que eu posso jogar de 10 a 100 ml por hora. Muito bem. E aqui nós vamos mostrar para vocês a nossa tendência. Então, qual que é a nossa tendência aí? Então, a tendência é exigência da sociedade, a lei de proteção ambiental e o mercado consumidor. Então, nós temos que trabalhar, tem que estar ligado ao quê? Aspectos ecológicos, aspectos econômicos e aspectos tecnológicos. Então, em função disso daqui, tudo isso daqui o que vai nos dar? Uma redução, uma eliminação ou até fluidos ecológicos. Percebendo? Bom, pessoal, então nós chegamos no final do nossa conversa, uma conversa conceitual. O objetivo era estar mostrando para vocês a base da fresadora, uma base de furação, uma base de ajustagem e um pouquinho de fluido de corte. É claro que, quando vocês pararem com essas coisas na indústria, é necessário vocês buscarem mais informações, buscar mais coisas. Nós tínhamos um projeto muito bom dessa disciplina de fabricação mecânica, né, de processo de fabricação. Nós tínhamos aí um projeto muito bom, que vocês iriam mexer com as máquinas, vocês fariam seminários, é um projeto excelente. Mas por conta da pandemia não foi possível, foi uma aula uma aula totalmente teórica, exceto com os cálculos que vocês fizeram lá, né? Nós queríamos que vocês pudessem ir na máquina. Eu tenho uma proposta com vocês, eu tenho uma promessa com vocês, quando nós voltarmos lá para a escola, eu acho que, pelo jeito está correndo a coisa, o governador de São Paulo está liberando a turma para voltar já, os professores, e eu acho também que a federação possivelmente volte para trabalhar lá. Mas se não for esse ano, o ano que vem, eu estou à disposição de vocês para nós fazermos um projetinho onde nós podemos ir na escola fora de horário, do horário de vocês, contraturno, para nós mexer algumas máquinas para vocês conhecerem melhor. E eu tenho uma proposta também com a coordenação Mário e com a mecânica, para nós montarmos algumas aulas de sábado, com o pessoal da área de extensão, montar aí um review aí de sábado, tipo 8 horas, 16 horas, para que vocês mexam com as máquinas lá, para adquirir mais conhecimento. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu quero. Você não fala ainda. Tá bom, Mário. Fique à vontade, vai. Eu queria... Não, Vlad, eu queria dizer os parabéns para você ter preparado essa aula abrangente para envolver esses 3 assuntos aí. Nós ficamos devendo. O trabalho de tirar algumas fotos da escola para mostrar a oficina para essa turma, isso só faz o pessoal, imagino, ficar com mais vontade de voltar para a escola e poder operar as máquinas lá na oficina, né? Parabéns pela sua iniciativa.
Opa, que é isso, beleza. Realmente. Eu queria dizer, lá na aba de fresamento do Moodle, eu não sei se foi retirado o link dos slides de uma disciplina que eu peguei, que tem um pouco mais de detalhes sobre fresamento. Eu voltei a repor o link de uma disciplina, se não me engano, da USP, da Poli, que Isso. fala um pouco sobre esse conteúdo sobre